bem com vocês? Eu me chamo Renato e esse é mais um programa Atentos. Hoje vamos trazer para vocês uma informação sobre contratos e sobre o que também conhecemos como acordo de sócios. Esse é um assunto talvez mais direcionado a você que possui uma empresa, a você que tem um negócio próprio com sócios, a você que de alguma forma está envolvido dentro do trabalho interno de alguma empresa ou até mesmo de uma pessoa jurídica, não necessariamente uma pessoa jurídica que empreenda, mas que possua, de certa forma, uma relação entre várias pessoas que constituem essa pessoa jurídica. É mais fácil a gente falar sobre isso quando tratamos de empresa, porque nas empresas conseguimos identificar facilmente quem são seus sócios, como aqueles que detêm um patrimônio investido dentro dessa empresa. Os sócios, eles costumeiramente participam da administração, estão ali no dia a dia da empresa, mas eles são sócios porque possuem patrimônio agregado à atividade dessa empresa. E esses sócios, eles estão inseridos dentro de um documento que poderia ser chamado, de uma maneira mais coloquial, como a certidão de nascimento dessa empresa, que é o seu contrato social. Esse documento, o contrato social, ele prevê, por exemplo, o objeto da empresa, qual é a atividade, qual é a sua área de atuação, né? Qual é o seu propósito. Esse contrato social identifica quem são os sócios. Esse contrato social identifica qual é o patrimônio que está investido, né, nessa empresa, através do que a gente costuma chamar de cotas, né? Esse contrato social ele traz algumas obrigações, traz algumas responsabilidades, e esse documento ele torna-se público através do seu registro em alguns órgãos específicos, como por exemplo a junta comercial. Então, a partir desse momento, a empresa nasce, a empresa ela passa a ter uma configuração através de algumas burocracias, né? Ela passa a ser identificada com um CNPJ, por exemplo, e aí ela passa a exercer naturalmente suas atividades, contratações, prestando serviços, vendendo produtos e assim por diante. Mas algumas situações elas não são previstas no início, no nascimento da empresa, e outras não podem, de certa forma, por uma questão até de conveniência, de estratégia, estarem definidas de maneira total dentro do contrato social. Até mesmo porque algumas alterações no contrato social vão depender de uma burocracia que às vezes a atividade empresarial não permite, principalmente por uma questão de tempo. Não dá para a gente esperar uma alteração no contrato social ou gerar aí um desgaste, uma demanda, um custo para alterar o contrato social, se a gente pode resolver aquela situação de maneira mais prática através de um outro instrumento, que é, e aí sim, né, o chamado acordo de sócios. Um instrumento mais simples que vai reger a relação entre os sócios da empresa, que vai ter validade entre aqueles que são sócios da empresa, que vão poder definir algumas regras mais específicas do dia a dia, e regras que são de interesse exclusivos dos sócios. São de interesses exclusivos ali, interesses que, na verdade, só merecem conhecimento ou têm relevância para os sócios. Então, por exemplo, pode existir alguma regra específica que os sócios queiram decidir com relação à distribuição de lucros, com relação a determinados contratos, com relação a algumas regras sobre a atuação desses sócios dentro da empresa, que por algum motivo não estavam previstas aí no contrato social. Então esse instrumento particular, esse instrumento do direito civil, essa espécie de contrato paralelo, pode vir a definir algumas situações mais específicas, e aí a sugestão é que cada empresa avalie a necessidade da elaboração de um acordo de sócios, que cada empresa compreenda a partir da consulta e do apoio, da assessoria de um profissional especializado, para que ele veja a necessidade e também indique as melhores possibilidades para poder organizar a vida societária da sua empresa. O que a gente pode deixar aqui de dica é que o acordo de sócios, ainda que seja para definir uma questão pequena, ainda que seja para definir uma questão mais específica, ele acaba sendo muito conveniente para poder, de fato, trazer uma segurança, trazer uma organização societária melhor do que aquela que, eventualmente, a gente tenha no contrato social. Então, veja se a sua empresa precisa disso, ou se você conhece alguém que está tentando organizar alguma coisa societária e está havendo uma dificuldade com relação ao contrato social.
busque saber se talvez o acordo de sócios não pode ser essa solução. Então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Sigam o nosso canal e acompanhem os conteúdos que a gente vem produzindo aqui, especialmente no programa Atentos. Muito obrigado.